Bom dia a todos e a todas. Queremos mais uma vez agradecer pela presença e participação de vocês nessas nossas lives semanais. Hoje vai ser uma live especial, porque nós vamos falar sobre a versão traduzida dos controles do SIS versão 8, né? Então, só alguns avisos iniciais, vocês já devem ter visto. A gente vai gravar essa live, como todas as outras, e depois disponibilizada nos nossos canais do YouTube, né? Já convido vocês a acessarem. E também, a qualquer tempo, vocês podem enviar suas sugestões aí pelo chat da conversa e a gente vai responder todas as perguntas ao final. Então, vamos dar início a essa apresentação. Então, o tema de hoje é falarmos sobre a versão nova do SIS, né, o SIS 8, e o Cássio Ramos vai iniciar dando uma visão geral, um panorama sobre as novidades e o conteúdo dessa versão do 8 do SIS, né? Logo em seguida, eu vou explicar um pouquinho sobre todo esse processo aí de nós termos traduzido a versão do SIS para português, aqui português do Brasil, e vamos colocar em consulta nacional o documento para que vocês possam colaborar e participar nesse processo aí de tradução. E em seguida, Fernando Neri vai fechando com um link entre o uso do controle do SIS e o atendimento dos requisitos da LGPD. Então, sem mais delongas, eu convido o Cássio Ramos para que ele possa iniciar a apresentação falando, dando uma visão geral, então, do SIS 8. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos. Bom, pessoal, eu me chamo Cássio Ramos, sou do time de serviços da Módulo, e a gente vai falar um pouco sobre o SIS. Então, a gente vai começar definindo alguns frameworks que são importantes para a gente entender, vamos dizer, a hierarquia desses frameworks. Vamos falar sobre dois serviços que são os principais do SIS. Existem mais, mas a gente vai focar nesses dois. Por que os controles do SIS, que os controles são parte desses serviços? Por que eles são eficientes? Os grupos de implementação, que dividem empresas de pequeno, médio e grande porte, ou seja, os controles se aplicam dependendo do tamanho e da maturidade da instituição, da empresa. E alguns exemplos de como implementar no dia a dia e como é que a gente implementa isso num projeto de LGPD. E aí o Fernando depois vai detalhar um pouco mais a implementação na LGPD. Quando a gente pensa em framework, o framework principal que a gente usa para a segurança cibernética, na prática, a ISO 31000. A ISO 31000 é a ISO de gestão de riscos, então ela é vamos dizer, o documento mãe que faz com que a gente tenha, dentro da visão de segurança cibernética, uma visão de riscos. E a partir desse framework, da 31000, nós temos os outros frameworks mais especializados em segurança cibernética. Então, os dois mais famosos são a ISO 27001, que tem como fundamento criar e gerenciar um sistema de gestão de segurança cibernética, e o NIST, que compõe também um programa de segurança cibernética. Esses dois frameworks e todos os outros, eles precisam de controles para que se implemente esse programa de segurança cibernética. Esses controles, normalmente, a gente encontra em outros frameworks, como, por exemplo, a ISO 27002, o PCI, e aí, aqui sim, o SIS. O SIS, então, a gente vai detalhar um pouquinho mais daqui a pouco, mas ele tem 18, na versão 8, ele tem 18 controles, e esses controles são subdivididos cada um deles tem as medidas de segurança. Ou seja, é uma especificação maior do que deve ser feito para cada um desses controles. E aí, isso aqui é um exemplo, né, de como, por exemplo, implementar o NIST usando controles. Então, aqui, o NIST tem uma função que é identificar, é um exemplo da categoria gerenciamento de ativos, da subcategoria dispositivos físicos e sistemas dentro da organização são inventariados, e aí ele sugere frameworks de implementação. E dentre esses frameworks que estão aqui, ele sugere o SIS na versão 1 e a 27001 anexo A, que ainda compõe o documento.
Aí aqui tem o exemplo de quais são as medidas de segurança do SIS para o controle 1, e aqui o mesmo exemplo da 27001 para inventário de ativos. Então, percebam que o SIS ele é mais descritivo, ele tem os passos de forma mais clara. Isso não significa que a 27001 é melhor ou pior, significa que aqui é mais detalhado. Então, a gente consegue entender exatamente o que deve ser feito para ter um bom inventário de ativos, que é o primeiro controle do SIS. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os outros. Então, a 27001 é mais genérica. Você precisa ter mais experiência, entender melhor o processo para fazer. O SIS ele faz uma descrição mais visual. E o que é o SIS, né? É o Center of Internet Security. É um instituto sem fins lucrativos, é uma comunidade, qualquer um pode se associar. A visão é ser uma referência global em segurança cibernética, e a gente costuma dizer que o SIS é um consenso, ou seja, todas as pessoas que participam colaboram, e ao final se tem um consenso de um determinado assunto, e aí se publica um serviço que trabalha sobre esse assunto. A missão é identificar, desenvolver, validar e promover as melhores práticas em segurança cibernética. E como ele tem a participação da academia, das empresas de software, das empresas de sistemas operacionais, da comunidade de segurança cibernética, ele acaba trazendo, agregando isso tudo, centralizando esse conhecimento e as melhores práticas no mesmo lugar. O SIS tem vários serviços, mas os dois mais importantes e são gratuitos são os controles e os benchmarks. E o que são os controles? Então, o SIS teve uma grande modificação no mês passado, ele passou a compor a versão 8, bastante adaptada ao mundo atual, então, adaptada a LGPD, a GDPR, adaptada à nuvem, trabalho remoto e sistemas móveis, ou seja, deu uma remodelada e trouxe esses conceitos para os controles. Basicamente, o que o SIS define? Ele define que a implantação de 18 controles, e cada um desses controles tem abaixo as medidas de defesa, você passa a ter uma proteção cibernética efetiva. E esses controles, o importante é ressaltar que eles devem ser executados na ordem. E aí, por que na ordem, né? Primeiro, eu tenho que entender qual é o meu inventário de hardware. Depois que eu sei o inventário de hardware, eu tenho que entender qual é o inventário do software que se encontra naquele hardware. Depois eu inventario e protejo os meus dados. Faço a segurança dos meus ativos. Faço o gerenciamento de contas, o controle de acesso e assim por diante. Percebam, eu não consigo fazer uma efetiva análise ou uma gestão de vulnerabilidades se eu não conheço bem o meu parque de hardware e de software. Então, a lógica é que se implemente isso na sequência. Eu não consigo fazer resposta a incidentes se eu não conheço o meu hardware, o meu software, aonde está o dado, o que é mais importante. Então, é importante que a gente entenda que isso deve ser realizado em sequência. Claro, são muitas medidas de segurança em cada controle. Então, não é fácil fazer todos os controles, por isso que ele subdivide em categorias de empresas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E os benchmarks são as melhores configurações, as melhores práticas de segurança para sistemas operacionais, aplicativos, dispositivos móveis, serviços de nuvem e assim por diante. Então, são checklists de controles que devem ser aplicados para esses tipos de ativo, de software, de sistema operacional, de dispositivos móveis, de nuvem e etc. Então, você baixa esse benchmark e ele tem diversos controles que robustecem a segurança daquele determinado ativo. Por que os controles do SIS, aqueles 18 controles, são efetivos? Porque eles são elaborados a partir de padrões de ataques cibernéticos reais. Isso aqui é um framework de ataques cibernéticos, é o MITRE ATT&CK, que tem técnicas e táticas de atacantes. A partir desse entendimento, e esse entendimento ele vai se modificando, é um framework vivo que se modifica o tempo inteiro,
o SIS cria os seus controles. Os controles também são frutos de esforços colaborativos de uma comunidade de especialistas e são atualizados periodicamente. Normalmente, o SIS se atualiza anualmente. Isso não é uma regra, mas normalmente é o que acontece. O foco, computação em nuvem, mobilidade e trabalho em casa, né, o home office, que são, vamos dizer, os grandes focos da atualidade, né? Aqui a gente observa as medidas de segurança. Isso aqui é o controle 1 do SIS, inventário e controle de ativos corporativos. Aqui, para implementar um inventário e controlar esse inventário, a gente precisa fazer essas medidas de segurança aqui. Ou seja, com essas medidas de segurança implementadas, eu cumpro o controle 1 do SIS. Mas não é obrigatório que uma empresa de pequeno porte cumpra todas as medidas de segurança. Então, o SIS criou os grupos de implementação, que são o IG1, que é a implementação básica ou higiênica, o 2 e o 3. E o que significa isso? O grupo 1, para pequenas empresas ou empresas de baixa maturidade em segurança cibernética. O grupo 2, médias empresas ou empresas de média maturidade. E o grupo 3, para empresas que têm uma maior maturidade. E o que significa isso em termos de controle? Se a sua empresa está no grupo 1, você não precisa implementar as 5 medidas de segurança. Você deve implementar só as 2 primeiras, as medidas de segurança do grupo 1. Se a sua empresa está no grupo 2, e a definição disso é uma definição da empresa, ela precisa implementar essas 4 medidas de segurança. E se você está no grupo 3, a empresa tem que implementar as 5 medidas de segurança. Ao todo, o grupo 1 tem 56 controles, então quem tem baixa maturidade não precisa implementar todos na primeira vez, precisa implementar as 56 medidas de segurança que compõem os 18 controles do SIS. No grupo 2 são 74 mais 56, e no grupo 3 são 23 mais 74 mais 56, com um total de 153 medidas. Então, a implementação dos 18 controles e mais as medidas de segurança dá um total de 153 controles que devem ser implementados para empresas de grande porte. E isso eleva de forma muito efetiva a maturidade da empresa quando da implementação desses controles. E aqui tem um alinhamento. Ó. Isso aqui são vamos dizer, o PDCA do SIS, do NIST. Então, a gente vê lá o processo de identificação, de resposta, de detecção e etc. Então, existe também todo um mapeamento do NIST para os controles e medidas de segurança do SIS. E aqui é um exemplo da implementação do SIS numa determinada instituição. Então, aqui a gente observa, né, que existe um dashboard. Esse dashboard está no Power BI, mas poderia estar em qualquer outra ferramenta de análise de dados. A gente tem aqui nesse parque um total de 74 ativos. Então, na prática, o método foi o seguinte: a gente tem uma ferramenta que varre os ativos e traz as informações de inventário, e essas informações populam um banco de dados. Essa ferramenta, então, vai no banco de dados, traz essas informações e cria os dashboards. Então, nesse caso, 74 ativos. Aqui eu cliquei nos ativos Linux. Então, desses 74, 20 são Linux. Desses 20, 5 são Debian. E aí, observe o seguinte, esses 20 são 2 são Debian 5. E o que significa o Debian 5? Significa que esse parque aqui, esses 2 servidores Debian 5 são servidores legados, que não têm todas as proteções porque não tem mais atualização de sistema operacional. E por isso a gente precisa ter uma atenção especial a esse tipo de cenário. Aqui, quando a gente olha status de garantia, o que é o status de garantia? Os hardwares mais, vamos dizer, de empresas que têm uma maior preocupação com a qualidade,
eles têm o Service Tag, que a gente consegue de forma pública, essas ferramentas recebem o Service Tag do hardware, que tem o sistema operacional instalado pelo próprio fabricante, vão à internet e verificam a garantia daquele hardware físico, a garantia do hardware físico. Então, a gente consegue controlar também a garantia de hardware do nosso parque. Um hardware que não tem mais garantia é um hardware que pode falhar a qualquer momento e não tem mais a garantia do fabricante. E isso afeta a disponibilidade que deve ser observada. Aqui são os antivírus, né? Se aquele determinado hardware tem ou não antivírus e se o antivírus está atualizado. Nesse parque aqui, os antivírus não estavam atualizados. E aqui a gente observa qualquer tipo de alteração no hardware. Então, esse aqui é o inventário do hardware. O inventário do hardware, quando alterado, ou seja, uma placa de rede é trocada, um HD é substituído, os alertas aparecem aqui. E aqui os responsáveis, que também é muito importante. Por quê? Quando um hardware falha, quem deve ser acionado? Aqui é a mesma visão, só que agora é o controle 2, que é inventário de software. No inventário de software, as informações são parecidas, né, com as de hardware, só que aqui a gente consegue ter informações também bem importantes. Por exemplo, todos os softwares instalados nesse determinado hardware. E aqui a gente percebe, né, que o 7-Zip, que é uma ferramenta típica de desktop, ou seja, não deveria estar instalada num servidor, a não ser que fosse estritamente necessário, esse inventário é só de servidores. Ela tem como versão mais antiga a versão 4.57, a mais recente a 16.04. Isso significa que esse parque não tem um bom gerenciamento de patches de aplicações. A gente já tinha percebido que não tem um bom gerenciamento de aplicação de atualizações para sistemas operacionais. E aqui a gente vê que também não tem as atualizações para aplicativos. Isso, obviamente, traz vulnerabilidades. Aqui também as configurações seguras de hardware e software. Então, a partir desses benchmarks, que são as melhores práticas de segurança, a gente pode aplicar esses controles que estão no benchmark no nosso parque. E a partir dessa aplicação, a gente pode fazer uma análise de risco e verificação do que está aplicado ou não. Então, num parque novo de servidores, eu diria, atuais, Windows 2012, CentOS 6, que já não é tão atual, mas 2012 ainda tem suporte, esse parque aqui tem, em média, 70% de risco. Ou seja, quando a gente quando a gente instala um sistema operacional, atualiza e coloca antivírus, sem nenhum tipo de preocupação com os controles que fazem com que aquele determinado sistema seja robustecido, a gente permanece com um risco de mais ou menos 70%, o que deve ser observado. Aqui é o controle 7, a gestão de vulnerabilidades. Também nesse mesmo parque, nós temos diversas vulnerabilidades e algumas de nível muito alto. E o parque é um parque atual, um parque que mais ou menos tem os Windows 2012, só que esses Windows 2012 não estavam à época atualizados. Ou seja, isso é só um exemplo de como é que a gente aplica na prática os controles do SIS, usando ferramentas e criando dashboards. E no escopo da LGPD? No escopo da LGPD, a gente tem aqui a empresa, né? E cada empresa tem as suas características próprias, seu mercado. A gente precisa, primeiro, conhecer a empresa, e o que a gente faz é o registro corporativo para entender qual é a aplicabilidade da LGPD nessa empresa. A empresa tem áreas, então a gente subdivide a empresa em áreas, e essas áreas têm sistemas que têm os seus proprietários ou os responsáveis. Esses sistemas têm hardware, têm software e hospedam dados. A partir daí, entendendo essa dinâmica, o que a gente faz? Aplicar as melhores práticas do SIS, os controles e as suas medidas de segurança a cada um desses pontos que foram mapeados. Então, por exemplo, o que a gente faz com a empresa como um todo? A gente aplica 2 controles, 2 melhores práticas. A 14, conscientização de segurança em treinamento. A gente faz treinamento e conscientização para a empresa toda
na LGPD. E o 17, gerenciamento e resposta de incidentes. O que a gente faz com relação aos sistemas? A gente aplica vários controles, por exemplo, gerenciamento de contas, gerenciamento de controle de acesso, proteção de dados, gestão de vulnerabilidades, gestão de logs de auditoria, recuperação de dados desse sistema, segurança de software, gerenciamento e resposta a incidentes e teste de penetração. Isso no sistema. No hardware é análogo, a gente aplica o controle 1, as boas práticas do controle 1. No software, o inventário e controle de software, de ativos de software, configuração segura desses ativos, o 7, gestão contínua de vulnerabilidades, e o 10, defesa contra mal. Então, o processo é mapear a empresa, colocar a lupa nas áreas, sistemas e no inventário de hardware, software e dados, e a partir daí aplicar os controles a cada um desses domínios. E com isso a gente eleva o nível de segurança, diminuindo os riscos de existir algum tipo de problema com relação à LGPD. Eu queria agradecer a presença de todos, passo a palavra para o Alberto, e caso vocês tenham alguma dúvida, é só colocar no chat que a gente responde. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Obrigado, Cássio, pela apresentação, esse panorama geral do CIS8. Eu vou passar um pouquinho agora especificamente sobre o nosso desafio de hoje, que é falar sobre o que nós estamos chamando dessa consulta pública, né, uma consulta nacional da versão traduzida do SysControl V8 para português. Né? Em seguida, logo, o Fernando Neri vai fechar a nossa live falando sobre o uso do SIS, especificamente para atendimento da LGPD. Mas, dentro da nossa perspectiva de falar um pouquinho sobre essa consulta pública da tradução do SIS V8, né, acho que vale ressaltar a importância do Brasil participar mais ativamente de todas essas iniciativas internacionais na área de segurança cibernética, da segurança da informação, gestão de riscos, e eu tenho participado bastante já de longa data, né? Fui até, na época, o primeiro brasileiro certificado ao CISP do ISC2, e depois sou atualmente membro do OVAL, que é o grupo do SCAP, que era do NIST, né? Graças até uma participação internacional, agora também o OVAL é um padrão aberto, mundial, né? E especificamente em relação ao SIS, também esse trabalho que agora a gente vai falar um pouquinho mais específico do SIS-8. Eu Aproveitando que a gente vai falar da tradução do SIS-8 para português, né, eu trouxe aqui um alerta de spoiler. Né? Ontem eu participei de um evento internacional do Open Fair, fazendo uma palestra sobre um case brasileiro do uso do Open Fair em cenário de ransomware, né, que é um cenário bastante comum nas organizações, estão muito preocupadas com isso. Nós, recentemente, na semana passada, fizemos uma live específica da Módulo sobre a questão do ransomware. Convido vocês a acessarem o nosso canal no YouTube, que todas essas nossas lives estão gravadas, vocês podem ter acesso. Mas nesse evento de ontem, eu fechei uma parceria com o Roberto, que é o Country Manager aqui do Brasil, para que nós possamos também traduzir o Open Fair para português. Né? Então, logo em seguida dessa iniciativa da tradução do SIS V8 com o SIS, nós vamos traduzir também os dois documentos principais do Body of Knowledge do Open Fair, do Open Group, né, para que a gente possa ter esse acesso aqui no Brasil. O Open Fair é muito importante nessa questão aí da gestão quantitativas de riscos, né, de forma que a gente possa, na área de segurança da informação, segurança cibernética, mais do que ter um modelo qualitativo de risco, né, risco alto, médio, baixo, né, nós possamos ter com precisão ali o valor monetário, né, em reais, em dólar, né, o custo efetivo daquele risco, e de forma, do outro lado, que a gente possa estimar o custo da implementação dos controles e uma relação, numa linguagem talvez mais executiva, custo-benefício da aplicação dos controles versus a redução desse risco. Né? Então fica aí já o spoiler, que em seguida, aí, mais algumas semanas, a gente vai estar traduzindo e publicando para vocês aí essa iniciativa. Quem tiver desejo e interesse de participar, já pode me procurar também aí, vai ter meu link no final. Bom, mas
um pouco dessa experiência brasileira na participação internacional. Eu até brinco com os meus amigos da ABNT, que antigamente o pessoal perguntava o que significa a ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não, Associação Brasileira de Normas Traduzidas. Isso era uma brincadeira, né? Porque muitas vezes o Brasil, quando ele não participa no desenvolvimento de uma norma internacional, o que acaba acontecendo é isso mesmo. Os países internacionalmente se reúnem, discutem, chegam a um padrão de especialistas e nós aqui no Brasil acatamos esse padrão e, no máximo, a gente traduz aqui para a norma brasileira. Na segurança da informação, desde lá da ABS 7799, ISO 7799, na segurança cibernética, na gestão de riscos, nada disso. O Brasil tem participado ativamente desse processo no desenvolvimento internacional das normas e também nessa iniciativa de trazer, numa versão localizada, numa versão em português do Brasil, né, essas normas também para que elas sejam mais acessíveis para a nossa realidade brasileira, né? Então, isso vale aí para as normas da ISO, as principais, da família 27000, da segurança da informação, da família 31000, da gestão de risco, né? A gente tem participado ativamente dessa questão do desenvolvimento e tradução das normas ISO. Eu resgatei lá de trás também uma iniciativa na época ali com o COBIT 4, né, quando ele estava surgindo, também houve uma força-tarefa aqui brasileira para que a gente pudesse traduzir o COBIT naquela época também aqui como uma versão oficial brasileira, né, porque o que acaba acontecendo é que muitas vezes você tem a versão original em inglês, né, oficial, né, e traduções livres, realizadas aí por diferentes empresas ou consultorias que adotam, vamos dizer assim, aquele conteúdo, aquele texto básico, como uma versão brasileira, mas não necessariamente ela é uma versão oficial, né? E agora, essa iniciativa com o CIS, a gente já vem trabalhando com o CIS, incorporando a tradução do CIS em outras versões aqui para o português, mas sempre assim, versões traduzidas livremente e incorporadas dentro dos nossos sistemas ou dentro dos nossos serviços, né? Especificamente, então, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de tradução, e aí eu quero fazer referência a esse modelo que a ABNT utiliza como a consulta nacional, né? Qualquer documento que vai se tornar uma norma brasileira, antes dele ser publicado, ele fica disponível no site da ABNT, né? É fácil, basta entrar no Google, vocês vão descobrir a ABNT Consulta Nacional, e esses documentos ficam lá por um período para que a sociedade em geral possa aprovar ou reprovar a publicação desse documento e, mais ainda, importante, enviar comentários e sugestões em relação a esse documento. Nesse caso aqui, eu já faço também uma propaganda do nosso Comitê de Gestão de Riscos aqui, CE 63, onde eu coordeno, e agora, recentemente, essa semana, entrou em consulta nacional a nossa famosa norma ISO 31010, que é uma norma específica da família 31000 para técnicas, métodos e processos para avaliação de risco, né? É uma norma bastante forte, densa em termos de conteúdo, ela contém muitas técnicas, né? Então, eu já convido vocês a acessarem o site da BNT, né? Esse aqui quando se acessa o link, né? Vocês são direcionados para fazerem um cadastro na ABNT, e vocês podem, com isso, na verdade, entrar dentro do documento, ter acesso ao conteúdo do documento e até, no caso específico da 31010, nós temos aqui 12 de agosto como prazo limite aí para envio de sugestões e comentários. Então, fica aí a sugestão para que vocês entrem nesse processo de consulta nacional da 31010 e vão ter acesso ao documento, né? Como eu falei, é um documento interessante, importante, porque ele contém 31 técnicas e processos de avaliação de riscos, análise de riscos, e podem enviar comentários. A única preocupação nesse momento, e sempre é bom a gente ressaltar, quando se trata da tradução de uma norma internacional, nós somos obrigados a ficarmos fiéis ao conteúdo da norma original, né? Então, apesar de que muitas vezes nós recebemos sugestões de melhoria em relação ao conteúdo, a gente não pode fazer isso, né? Para que a gente possa ter, vamos dizer assim, uma tradução oficial, é importante, inclusive, que a gente respeite o que na BNT nós chamamos aí o princípio da vice-versa, o princípio do vice-versa. Basicamente, seria mais ou menos, se a gente pegasse a norma internacional, traduzíssemos ela para o português e depois pegássemos a norma em português, dessemos para uma outra pessoa traduzir para o inglês,
O cenário ideal era que as duas normas, a original e a nova tradução da tradução, fossem o mais próximo possível. Então, por isso, já fica esse alerta também aí para esse processo nosso do CIS-V8, para que vocês enviem seus comentários e sugestões, mas fiquem atentos aí à questão de conteúdo, né? A gente pode mexer na questão de como é que uma palavra, um termo foi traduzido, melhorar a parte gramatical, mas a gente não tem liberdade, vamos dizer assim, de inserir conteúdo técnico novo, né? Esse parágrafo aqui devia ser dividido em 2 parágrafos. Não, a gente tem que respeitar, vamos dizer assim, o conteúdo da norma internacional. Bom, vamos falar específico sobre o CIS. Já vimos com o Cássio Ramos uma apresentação do conteúdo do CIS V8, e nesse momento eu queria agradecer muito ao CIS por essa parceria de longa data que a Módulo e o CIS têm realizado, né? A Módulo é membro oficial do CIS, e aí eu agradeço o Adam, que participa do nosso grupo lá do Oval Board, o Scott, né? Agradeço a Robin, que foi a pessoa que liderou essa iniciativa, está liderando a iniciativa da tradução do CIS para outras línguas, para francês, para japonês, para espanhol, e liderou então também esse nosso trabalho aqui para a tradução do CIS para português. Agradeço o Greg também, que faz um trabalho legal de divulgação, e em breve, provavelmente até essa nossa iniciativa vai estar disponível nas redes sociais do CIS, né? Então, obrigado, CIS, nosso parceiro de longa data, né? Já desde a primeira versão do Risk Manager, quando a gente implementou as coletas automáticas, né, de checagem de controles, né, a gente já usa lá, dentro do padrão Oval, os scripts do CIS, né, automatizamos esses scripts dentro do Risk Manager. Né. Aqui, nas versões novas das nossas soluções, a lei digital, nós temos ali no conteúdo da lei digital vários documentos, a LGPD, o Fernando vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos a versão do CIS ainda na versão 7.1, porque nós colocamos em português, está ali na ponta ali da fábrica para liberar a versão 8 assim que a gente tiver o ok dessa versão brasileira, né? Também no QuantRisk, que é a ferramenta que a Módulo recentemente lançou para a gestão quantitativa de riscos, usando a metodologia do OpenFair para essa qualificação. Na hora da seleção dos controles, a gente já incorporou o CIS versão 8, né? No caso do QuantRisk, a gente está utilizando apenas os títulos traduzidos em português, mas o conteúdo ainda em inglês, também aguardando essa cópia oficial da versão brasileira para que a gente possa atualizar o nosso sistema, né? E o LGPD Manager, o Fernando vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente tem ali na parte de segurança 2 diagnósticos importantes, né? Para os clientes que já utilizaram o LGPD Manager para o diagnóstico do CIS, foi feito na versão 7.1. Nós já estamos com o LGPD Manager equipado com a versão 8 também para realizar os diagnósticos, os gap analysis, usando aí, em termos de gestão, maturidade, a versão 8. Né? Então, são diversas iniciativas da Módulo em parceria com o CIS, que é, sem dúvida, a maior referência hoje em termos de controles práticos. Né? A gente sempre costuma dizer que a norma ISO 27001, 27002, sem dúvida, é a grande norma-mãe da segurança da informação e encaminha as questões de segurança cibernética. Mas na parte prática, né? Porque a ISO diz muito mais o que do que como implementar. Né? E é aí onde entra o CIS dentro dessa abordagem aí integrada. E o CIS 8, ele foi recentemente lançado, né? Tem 2 meses. O CIS, no dia 18 de maio, fez um evento para lançamento da versão 8. Né? Nós aqui no Brasil, no dia 19 de maio, portanto, um dia logo depois, nós fizemos também uma live, de novo disponível no nosso canal YouTube, se vocês quiserem acessar, explica um pouquinho mais sobre essa questão do lançamento. Então, sempre alinhados e sintonizados aí com esse modelo. Nesse dia, 19 de maio, nós liberamos também, publicamos um white paper, que é um white paper sobre segurança cibernética, utilizando os controles do CIS já na versão 8. Né? Então, convido vocês aí, tem o link, né, www.mkt.com.br CISV8, para que vocês possam baixar esse white paper. Né? Interessante, porque ele não é apenas a reprodução do documento do CIS, ele tem uma interpretação de como aplicar os controles do CIS para uma melhor proteção cibernética. Né? Então, os controles do CIS não são apenas mais um checklist.
como os diversos que a gente tem já disponível na internet, mas representam, de fato, uma lista de ações efetivas e prioritárias em cibersegurança, resultado de um consenso entre vários especialistas. Essa frase final aí é muito importante, né? Porque o produto final do SIS, não só nas suas versões mais antigas, como essa versão mais atualizada, é o tempo inteiro, na verdade, é fruto aí de muita conversa, muita discussão, debates, né? Eu acho que, como o Cássio Ramos já apresentou, alguns controles que eram menos prioritários, talvez, no ano passado, por conta aí da privacidade, proteção de dados, ganharam mais importância. Por exemplo, o controle número 3, que é o de proteção de dados, né? Então, tudo isso aí mostra que existe uma dinâmica muito grande para que a gente possa, de fato, considerar os controles do SIS como uma grande referência de segurança cibernética para todas as organizações, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? E no Brasil aqui não tem muito porquê a gente reinventar a roda, né? Diversas organizações, órgãos do governo fazem referência ao SIS, muitas organizações utilizam muitas vezes até o NIST e o SIS, porque eles têm esse cruzamento relacionado. E aqui no Brasil, essa é a grande novidade. Nós estamos finalizando uma iniciativa de traduzir oficialmente a versão do SIS 8 para português, e eu vou explicar bem rapidamente esse processo de tradução para vocês, né? Primeiro, no final da apresentação, eu vou deixar um link no LinkedIn, se vocês procurarem SISV8, né, o hashtag SISV8 ou SIS8 ou simplesmente SIS, vão encontrar um grupo recém-criado, que é um grupo de trabalho para que a gente possa fazer essa consulta pública em português, né? Então, o documento do SIS, ele está disponível dentro do grupo do LinkedIn, no formato de um PDF, né? Esse PDF é um PDF numerado. Eu vou até ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês. Está aqui o conteúdo desse documento, né? Então, é um documento que contém todas as linhas do documento estão numeradas, de forma que, na hora de enviar os comentários e sugestões ao texto traduzido, a gente possa se referenciar. Olha, eu acho que aqui na linha, enfim, na linha 72, porque o controle é crítico, porque esse controle é sensível, sei lá. Então, assim, na verdade, pode-se questionar eventualmente essa tradução, né? Então, assim, só uma passada geral. O documento está todo numerado. Uma parte muito importante para nós aqui do Brasil, em português, é o nosso glossário, né? Eu sempre falo a nossa tradução em português do Brasil, né? Nós temos uma parceria com Portugal em tradução de várias normas ISO. Nós vamos encaminhar esse documento para que eles possam também, os nossos irmãos portugueses, utilizarem a nossa versão como referência para criar a versão portuguesa da tradução portuguesa, porque existem algumas diferenças, né? Os nossos amigos portugueses, eles têm alguns termos que aqui no Brasil, por exemplo, a gente não traduz ou traduz de forma diferente, e eles lá seguem lá uma terminologia própria, né? Então, de forma a respeitar, vamos dizer assim, as características individuais de cada país, a versão portuguesa ela é muito parecida à versão nacional do Brasil e à versão de Portugal. Nós temos essa parceria, vamos ajudar os nossos irmãos portugueses a lançarem também uma versão portuguesa de Portugal, inspirada e baseada na nossa versão, mas como eu falei, existe aqui um glossário, que são assim os principais termos básicos usados pelo SIS dentro do documento, ativos corporativos, biblioteca, dispositivos móveis, dispositivo de rede. Então, tem uma lista de conceitos e definições nesse glossário, importante para nós criarmos uma linguagem comum, né, em segurança cibernética. Existe uma parte aqui de abreviaturas, acrônimos e abreviações. Essa é muito importante, nós não traduzimos, né, porque não faz sentido, né? A gente vê aqui, por exemplo, a questão de C2, comando e controle, daria até para traduzir. Mas, por exemplo, na hora que a gente pega a referência do CSA, que é o Cloud Security Alliance, é uma sigla de uma organização, não faz sentido. Ou o CVE, o CVSS, né, que é o Common Vulnerability and Exposure, que são siglas efetivamente. O AD, Active Directory, né? Então, por uma questão de comodidade, nós não traduzimos as siglas e abreviações, utilizamos, né, no caso do PCI, Payment Card Industry, né, e várias outras, mantendo o título, então, original em inglês da abreviatura e da descrição, né? O documento tem uma visão geral, uma introdução que explica aí como é que foi esse processo do SIS, desde as versões mais antigas, né? Um ponto específico sobre essa versão 8,
do SIS, né, atualizando principalmente aí nas questões mais modernas, aí, na questão de ransomware, a questão de trabalho em casa, os dispositivos móveis, o conceito de Zero Trust. Então, são todas novidades de segurança cibernética que já se encontram consideradas e incorporadas aqui no SIS versão 8, né? O ecossistema de controle SIS não é apenas o SIS Controls, existem outros documentos correlatos que fazem parte desse ecossistema, o SIS Benchmark, e aqui umas orientações específicas de como começar, como migrar das versões anteriores para as novas versões. E aí vem o miolo do documento, né, que são, assim, para cada um dos 18 controles do SIS, existe uma visão geral do controle, o porquê esse controle é crítico, procedimentos e ferramentas específicos de cada um dos 18 controles e as medidas de segurança. Aqui eu já dou alerta, né? Até a versão 7 do SIS, o SIS usava a nomenclatura de controles e subcontroles. Nessa versão 8, em vez de subcontroles, foi alterado para safeguards, né, que nós aqui no Brasil traduzimos como medidas de segurança, né? Então, medidas de segurança são as nossas safeguards, aquelas 153 medidas de segurança divididas nos grupos de implementação que já foi apresentado, grupo de implementação 1, grupo de implementação 2 e grupo de implementação 3. Então, esse é o documento, está aqui, controle número 1, inventário e controle de ativos corporativos, controle número 2, ativos de software, e assim vai, proteção de dados é o controle 3, 4, 5, e ele vai assim até lá no finalzinho, no nosso controle 18, que é teste de invasão, né? Então, seguindo mais ou menos uma ordem de prioridade, né? O 18º controle do SIS é o teste de invasão, penetration test, né? Não traduzimos aqui como teste de penetração, ficaria um nome assim um tanto mais erótico, né? O nome normalmente utilizado para penetration test é teste de invasão aqui no Brasil, e termina aqui, o documento tem 74 páginas, as duas últimas páginas são vários recursos, referências com um monte de links que podem ajudar todas as empresas e organizações aí a implementar a segurança cibernética, né? Então, esse aí é um panorama geral do documento, né? Em termos de orientações, como eu falei, diversos termos, não só as abreviaturas, não foram traduzidas por uma questão bem óbvia, né, mas também não traduzimos, por exemplo, o exploit, né, que é a forma de explorar, o hardware e software, né, o ransomware, né, resgateware, talvez. Não, mantivemos aí a palavra porque tem sido assim, vamos dizer assim, a nossa prática de uso dessas referências, né? Mas temos alguns desafios, tá? Por exemplo, nós na Módulo, né, já agradeço aí essa iniciativa e já o Cássio Ramos, toda a equipe de segurança da Módulo que participou nessa tradução, Renato Barros, o nosso guru aí que fez bastante referência, o Márcio Galvão, quando ele elaborou aí o white paper também, nós tivemos que já fazer uma iniciativa de tradução, a Carolina Xavier, o João Passeri, o Eduardo Poggi, assim, foi um time grande aí. Se eu for citar todo mundo aí, posso esquecer alguém, o Léo, né? Então, assim, nós tivemos alguns desafios de tradução, como eu falei, Safeguard foi um deles, né? Mas a gente sempre esbarra nessa questão, como a gente traduz assessments, como a gente traduz a questão de probability, né? Que likelihood, né? Que aqui no Brasil a gente usa os dois termos representando a mesma diferença. Então, existem alguns desafios de tradução que nós já comentamos. E para terminar, eu vou deixar uma orientação bem rígida em relação à forma, o formato, para que vocês possam colaborar enviando suas dúvidas e sugestões e comentários, né? Existe um template, também está disponível esse template no grupo, que é uma planilha Excel, onde a orientação é que vocês enviem as suas sugestões de uma maneira muito precisa, para que a gente saiba encontrar exatamente qual é a sugestão, para que não tenha nenhuma dúvida, né? Então, colocando aqui no início qual é a seção ou o parágrafo, a figura, né? Então, sei lá, o controle 17, o controle 3, né? Na figura tal, né? Qual é a linha? Como eu falei, o documento está todo numerado, né? Então é fácil fazer referência direta a qual é a linha que tem a frase, né? Se o comentário é um comentário geral, por exemplo, uma palavra que se aplica a todo o texto, né? Se é um comentário técnico, alguma tradução que possa ter ficado aí mal interpretada, ou se é um conteúdo editorial, às vezes aí um erro de ortografia, falta um acento, tem uma vírgula a mais ou a menos. Então, geral, técnico, editorial, o tipo de comentário. E aqui é muito importante, né, que o comentário de vocês
em termos de proposta de mudança, que é a última coluna, que seja bastante preciso. Mudar de isso aqui para aquilo ali. Né? E aí, no campo comentário, justificar a mudança. Né? Porque é mais utilizado, enfim. Muitas vezes, em caso de revisão editorial, nem precisa justificar tanto. Né? É muito óbvio ali que falta um acento, então é fácil fazer essa revisão. Mas no caso de comentários mais técnicos, onde se discute, por exemplo, se deve-se ou não traduzir um determinado termo ou outra referência, né? Vocês fiquem à vontade aí para comentar bastante nessa justificativa. Então, é isso. A nossa forma, o modus operandi de trabalho, então, a gente optou para utilizar o grupo do LinkedIn para que a gente possa ter essa dinâmica, né? Dentro desse grupo, os documentos vão ser publicados ali. Então, aqui existe o link de referência desse grupo. Peço para a Isabela também, se puder, publicar aqui no chat a referência do grupo, já que vocês possam entrar dentro desse grupo e participar. De novo, se procurar no LinkedIn, hashtag CIS8, vão encontrar esse grupo de trabalho. Então, é só incorporar. E nós criamos também um e-mail, que é o cis8@modulo.com. Né? Qualquer dúvida, se vocês quiserem falar comigo, toda a equipe aí que está trabalhando nesse processo aí de tradução e da consulta pública, manda um e-mail, cis8@modulo.com, e a gente vai receber aí comentários. Se vocês quiserem indicar outras pessoas para participar, tiverem com alguma dúvida, alguma dificuldade, entre em contato com a gente aí, CISV8. É isso, pessoal. Então, eu vi que entraram algumas perguntas, eu vou responder elas no final. Eu vou passar agora para o Fernando Neri e a gente volta em seguida, então, ao final da live, para responder as perguntas de vocês. Fiquem à vontade já para encaminhar no nosso chat. Fernando, é contigo. Opa, obrigado, Alberto, por compartilhar minha tela. Bom, pessoal, bom dia a todos. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a relação entre a LGPD e o CIS V8, e também quais são as vantagens, né, de nós adotarmos o CIS V8. E isso deveria realmente, para todo mundo que está preocupado, de alguma maneira, com segurança cibernética, e quem está preocupado, obviamente, né, muitas vezes até é obrigado a estar preocupado com a LGPD, é importante fazer esse casamento agora. Tá? É o momento, realmente, de fazer esse casamento. Eu vou trazer alguns argumentos para vocês e por que vocês precisam também fazer isso rapidamente. Bom, então, nós, né, sempre procuramos estar atualizados e seguindo as redes, as principais tendências, né, do mercado. Então, com isso, aí nós buscamos, inclusive, certificações para a gente. A Módulo é certificada ISO 27701, no PCI, né? Ou seja, temos diversas certificações. E isso, ou seja, o impacto disso não é só mostrar para vocês que a Módulo é certificada, mas também em termos de buscar conhecimento, né? E buscar conhecimento internacional. Nós temos uma relação muito grande com o CIS, né? Isso aí foi uma das primeiras iniciativas que lá em 2001 nós participamos, né, com a nossa equipe, o Reinaldo e tinha um time assim de excelência, né? E essas pessoas, nós fizemos diversas ações nos Estados Unidos. Uma delas foi vencer o concurso do SANS. E desde lá nós temos acompanhado bastante tanto o CIS, como o SANS, como o MITRE, como o OVAL, e isso aí hoje está se mostrando realmente como uma base de consenso para você implementar a segurança cibernética. Então, um ponto que é relevante, quando você fala em segurança da informação e cibernética, para você atender a LGPD, você não vai precisar de 100%, né? Não vai precisar de todos os recursos, as características de segurança cibernética. Então, inclusive, nós procuramos fazer isso, ou seja, fazer um subconjunto do CIS e classificamos ele, qual é a relevância de cada um daqueles controles, né, e daquelas medidas para a gente poder aumentar a segurança. E tem uma pergunta que é básica, né? O que o DPO precisa saber sobre segurança cibernética? E nós procuramos responder. Criamos baselines, fizemos também classificações quanto a isso. O que ocorre da versão 7.1 para a versão 2, né, para a versão 8, ocorreram algumas mudanças no CIS e talvez, obviamente, porque também mudou o próprio ambiente, né?
Então, hoje nós precisamos considerar a nuvem, precisamos considerar a IoT, precisamos considerar fornecedores, precisamos considerar trabalho em casa, ransomware, e o próprio fortalecimento, né, do tratamento de dados, da busca, né, de proteção de dados pessoais. Tudo isso aí não existia há pouquíssimo tempo, ou existia e não era prioridade, tornou-se realmente uma prioridade de uma hora para outra. Se nós pegarmos a ISO 27001, né, que nós usamos como referência, mas a ISO é de 2013. Existem várias outras ISOs. Legal, você vai ter 50 ISOs. O CIS ele traz uma vantagem muito grande, que é o fato dele ser atualizado. Tá? Então, quando a gente utiliza o CIS, ele já diminuiu de 20 controles para 18, ele fez uma refatoração, ele mudou a prioridade de cada um deles, e eu diria que o controle 3 ali, né, que o curioso é que o controle 1 e 2 sempre foi, desde a primeira versão, inventário de hardware e inventário de software. O 3 já foi malware, já foi configuração, já foi análise de vulnerabilidade, ou seja, já houve vários controles ali com nível 3. Agora é proteção de dados. Então, isso aí mostra realmente, né, essa preocupação com esses controles do CIS. Então, uma área de segurança cibernética, obviamente, o Cássio explicou aí os grupos de implementação. Uma área de segurança cibernética, obviamente, quando você está na situação do grupo de situação 3, você vai verificar que você precisa implementar todos os controles, né? Mas você precisa começar pelo G1, né? Ou seja, pelo grupo de implementação 1. Então, esse é o ponto, ou seja, eu acho que isso aqui mostra realmente qual foi a evolução, algumas características que ou consolidaram, né? Então, por exemplo, aqui a configuração de segurança, configuração de segurança do ambiente juntou com configuração de dispositivo de rede, e se juntaram e viraram o número 4. Então, essa evolução ela mostra realmente as mudanças, ou seja, você precisa estar com a cabeça de hoje, né, para se proteger. Bom, nós montamos, então, esse correlacionamento, tá? Entre os assuntos da LGPD, nós trabalhamos bastante com esse conceito de você não considerar lá os 480 linhas, né? A gente chama de tópicos, 480 tópicos da LGPD, mas também fazer um correlacionamento deles com o CIS V8. Então, cada um dos artigos, né, cada um dos itens do CIS, eles estão associados, né, também com os itens do CIS V8. Então, quando a gente olha aqui, anonimização, está ligado aqui com o 3. Término de tratamento de dados, está ligado com o 3. Então, a gente, encarregado, o que o DPO precisa saber? Ele precisa saber do grupo de implementação 1 e também precisa saber do controle 3. Então, nós montamos esse modelo para fazer esse correlacionamento. E alguns artigos que são mais genéricos, a gente remeteu aqui para o item de 48 até os 50, né, que é a parte de segurança, é a parte de gestão de incidentes, gestão do inventário e também boas práticas. Bom, então o CIS está ligado a vários documentos, inclusive brasileiros, vários documentos brasileiros. Por exemplo, se você é do governo federal e precisa implementar a LGPD, o governo federal soltou esse documento aqui, que é o Guia do Framework de Segurança da LGPD. Lá dentro ele fala sobre o quê? Sobre o CIS, ele fala sobre o V7, com certeza vai migrar agora para o V8. O presidente Biden ele mandou uma ordem, né, de segurança cibernética, né, uma orientação nacional de segurança cibernética, agora bem recentemente, no mês de maio, e essa ordem também cita o CIS. O Tribunal de Contas, nas suas auditorias, usa o CIS. O Conselho Nacional de Justiça usa como referência, faltou uma linhazinha aqui que ele fala do NIST, mas ele também usa o CIS versão 7.1 como referência. O IAPP também cita o CIS. Então, você tem uma série de iniciativas que já estão citando o CIS. Então, eu falei como vantagem. Ele é moderno, ele é atual, ele é priorizado, que tem os grupos de implementação, ele é dividido por assunto e também ele é um princípio para a regulação. Tem um outro ponto também, que é no que se refere ao alinhamento com as normas técnicas, né? E a própria defesa forense. Você usar um documento que seja o CIS, que tenha um conteúdo bom, mas que não esteja em português, isso aí vai dificultar a sua defesa forense. Então, ele torna-se também
instrumento, né, que vai ajudar você em termos legais, né, e até para você exigir dos seus fornecedores. Então, é necessário você ir fazendo, né, o correlacionamento entre os itens do SIS e os itens da LGPD. Então, nós temos todo esse modelo aqui correlacionado, cada uma das fases, o que você precisa fazer, como que você faz, o que é o log, como que o log vai tá sendo tratado. Então, nós já ajudamos, inclusive, nesse correlacionamento. Bom, um outro ponto, né, é a questão da responsabilidade e sanções. Olha só, a própria lei ela tem dentro dela, e é bom a gente falar isso, porque dia 1º de agosto agora, daqui a 10 dias, começarão as sanções administrativas, né, judicialmente já está andando, as agências reguladoras já estão fazendo cobrança, mas as ações administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados vão começar agora. E existem alguns pontos, né, que é com relação à responsabilidade de sanção, que é quando é que você... como você vai se defender, caso você tenha qualquer tipo de ação, seja uma ação trabalhista, defesa do consumidor, uma ação civil, uma contestação da sua agência reguladora, seja ela a ANS, a Anatel, a NTT, qualquer uma que seja, ou uma disputa judicial qualquer contra um concorrente. Como que você vai se defender? Usar o SIS V8 ajuda bastante, e a própria LGPD, ela direciona para isso, né? Ou seja, ela fala, eu tenho que provar que eu não fiz o tratamento de dados que é atribuído. Cara, você só consegue mostrar isso aí se você tem um inventário, né, dos dados, dos sistemas, dos bancos de dados, do armazenamento em papel. A mesma coisa para outros itens. Mas tem um ponto bem interessante, que é o seguinte, ele fala, ó, as sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade de ampla defesa. O que é ampla defesa? Ó, falar da gravidade e a natureza, a boa-fé do infrator, ou seja, você falar, olha, eu aqui fiz uma proteção, usei o SIS, que é o consenso mundial, inclusive que ele está em português, isso demonstra boa-fé. Bom, a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, a condição econômica, a reincidência, inclusive, né, a gestão de incidente, ela pode discutir também esse ponto, o grau do dano, inclusive se você consegue resposta rápida, né, normalmente o dano ele é reduzido, a cooperação do infrator, ou seja, o seu plano de gestão de incidentes precisa prever isso, que você precisa ter um modelo de registro para mostrar que você foi colaborativo, e a adoção de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar os dados, voltar ao tratamento seguro e adequado de dados em consonância com o artigo 48, com o inciso 2 do artigo 48, que fala sobre a gestão de incidentes. Então, o SIS V8 ele se aplica totalmente a esse tipo de item. Olha só, inciso 9, adoção de política de boas práticas de governança. Então, a gente tem vários elementos, né, que justificam o uso do SIS para a segurança cibernética junto com a LGPD. E tem um outro ponto também, que é o fato de você fazer e manter o seu inventário. Lembrando, o artigo 49, ele fala os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais, ou seja, praticamente todos os seus sistemas, devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança e aos padrões de boas práticas de governança e aos princípios gerais previstos nessa lei e as demais normas regulamentares. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, você tem que ter um inventário, e esse inventário precisa ter segurança. Isso aí é artigo 49 da LGPD. Da mesma forma, né, as boas práticas e o SIS V8, só um ponto, tá, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mandar alguma mensagem, pode encaminhar. As boas práticas estão em toda a LGPD. Então, o SIS V8 ele é uma boa prática. Então, se você vai trabalhar com modelos, né, de integrar a segurança cibernética com o seu projeto de LGPD, tudo isso aí, realmente, o SIS V8 ele vai atender você. Já vamos falar aqui das vantagens, né, da gente ter o SIS V8. Então, um ponto bem bacana é que o SIS V8, ele agora, né, o controle 3, que era, se eu não me engano, o controle 13, na versão 7.1, agora é o principal controle, desculpe, é o terceiro principal controle. Ele tem a prioridade, tá vendo? O que eu faço antes? Faz aqui o que tem a bolinha verde. E depois, faz o que tem a bolinha laranja, no segundo ponto. Depois,
faz o que só tem a bolinha azul. Então, ele vai tratando aqui todos os elementos, e essa é uma dúvida muito grande, né? O que eu tenho que fazer em termos de segurança cibernética? O CIS V8 ele dá essa prioridade. Óbvio que você pode ter algumas atividades específicas, né, que exigem que você faça alguns tipos de tratamento. Por exemplo, eu sou uma empresa de desenvolvimento de software, eu contrato muito fábrica de software. Cara, você vai ter que implementar anonimização rapidamente para as bases, né, de teste, de homologação. Então, existem, claro, orientações, né, que são qualitativas, mas aqui também você tem diversos elementos que você precisa fazer esse tratamento. E este tipo, né, de recomendação, e esse ponto que é interessante no CIS V8, é que ele já vem com a recomendação, ele recomenda o que você deve fazer. Em alguns casos, né, inclusive recomenda a ferramenta, como exemplo, o Windows BitLocker, ou seja, você tem vários elementos para você poder fazer as suas recomendações. Então, essas ações todas, né, elas vão estar traduzidas. Então, se eu pegar aqui a parte do Data Protection, vocês já vão ter lá no grupo, né, e sugerimos que vocês orientem, obviamente aqui não está no formato final, mas ele tem aqui todos os itens, ó, tá vendo? 3.1, aqui, ó, lá, esse aqui é o original, 3.1, vai ficar assim, tá? Então, a gente precisa ter essa documentação e essa explicação em português. Tá? Então, a gente já propôs. E isso é legal da participação de vocês, ou dos grupos, né, ou da agência reguladora. Outro ponto também é que, quando a gente fala aqui na função da segurança, nós estamos correlacionando com o NIST. Tá? Todo esse processo aqui são as classes do NIST. E o NIST ele é recomendado. Tá? Se você pegar hoje genericamente, sem ter medo de errar aqui, Petrobras usa o NIST. O Banco Central usa o NIST. Então, legal, o NIST ele já tem o correlacionamento nativo com o CIS V8. E o CIS V8 tem essa vantagem, né, dele poder fazer toda a classificação. Aproveitei um comentário que eu vi aqui, eu não vi nem de quem para comentar sobre isso. E outro elemento é isso, ou seja, sempre que você olhar, o Data Protection tem 14 medidas de segurança, sendo que no grupo 1 tem 6, no grupo 2 tem 12, no grupo 3 desculpe. No grupo 1 tem 6, no grupo 2 tem 12, tem 6 também, e no grupo 3 tem 2. Então, você faz esse complemento. Obviamente, né, uma empresa de maior porte, ela vai precisar implementar tudo, mas começa pelo grupo de implementação. Essa é a dica de como que você vai começar. Você vai se acostumando com isso e vai ganhando velocidade para implementar coisas mais complexas. Esse grupo de implementação, ele considera também a facilidade versus o impacto, né? Ou seja, vamos fazer primeiro o que é mais fácil e o que traz melhor resultado. Bom, e daí nós começamos a olhar um ambiente desse aqui, por exemplo, né? Quando a gente olha os sistemas, então aqui tem um sistema aqui, o site da Nube, ou tem o sistema do Caged, ou o Instagram, são sistemas que uma empresa usa e trata dados pessoais. Nós temos knowledge base, as quais nós fazemos a aplicação também nesse sistema e vai te dizer qual é a prioridade dos seus sistemas. Tá? E tem um ponto bem interessante, né, que vários clientes que a gente trata, ele chega à seguinte conclusão. O Teams e o e-mail, né, eles são assim de altíssima relevância. Então, considerando que o Teams e o e-mail são de altíssima relevância, o próprio Microsoft 365 tem um monte de coisa para você fazer. Por exemplo, meu celular agora, minha filha veio aqui e pediu para pegar meu celular para assistir o Disney Plus. Ah, Fernando, vem cá, mas o teu celular não tem ali o Teams da módulo, não tem o Outlook da módulo? Tem. Só que, como o meu celular é pessoal, a equipe lá do Cássio já protege meu celular de forma que só eu posso entrar. Ou seja, sempre que alguém vai entrar no Teams, ele pede para colocar digital ou para colocar um PIN que eu que definir. Então, a minha filha pode ficar lá no Disney Plus, jogando moranguinho, o que ela achar mais interessante. E o equipamento lá está protegido, por quê? Porque o que é corporativo está containerizado. Não é uma recomendação, né, mas dentro da administração aqui do home office, são coisas que a gente tem que também ceder. Então, de qualquer maneira, o que eu estou falando é que nós temos bases de conhecimento para você aplicar, e inclusive
nós fazemos o relacionamento também com os equipamentos, né? Então, para a gente concluir, por que utilizar o CIS-8? Em primeiro lugar, ele é atualizado. O CIS-8 tem, no máximo, 40 dias que ele foi lançado, e foi lançado como consenso, tá? Diferente do NIST, diferente da ISO. Eu acho que a gente deve usar todos, tá? A gente deve usar a ISO 27001 como sistema de gestão de segurança da informação, usar o NIST como um framework de gestão, usar o CIS também, inclusive porque os três estão correlacionados, mas quem é mais atualizado, quem é mais hands-on é o CIS. Outro ponto é que ele é um framework completo. Ele é um framework completo horizontalmente e verticalmente. Horizontalmente, porque ele pega todos os assuntos, dá para você organizar a sua segurança cibernética por ele. Quais são os itens de segurança cibernética que eu vou tratar? Usa o CIS para isso. Ou seja, você vai ter lá 150 e alguma coisa de controles que você vai poder organizar. O terceiro ponto é que ele é priorizado. Então, ele diz o que você tem que fazer primeiro, tanto em termos de grupo de implementação, como em termos de sequência. Nós já sabemos aqui que as duas primeiras coisas, a primeira coisa é inventário de hardware, a segunda coisa é inventário de software. O quarto item é que ele traz para você evidências forenses, ele fortalece muito a questão da evidência forense. É uma boa prática para a LGPD, conversem isso com o seu DPO, tá? Vocês vão ter realmente um ambiente que é uma boa prática para a LGPD. Os reguladores estão aderindo aqui no Brasil, tá? Então, vocês já viram aqui que o Tribunal de Contas usa ele, que o CNJ recomenda, o Banco Central também o utiliza e recomenda. Então, a tendência forte é que você tenha o CIS Controls V8 como o grande framework aqui no Brasil em termos de regulamentação. E ele também é a base para o risco cibernético quantitativo, que o Alberto falou aí da apresentação que ele fez ontem no Open Group, que foi exatamente sobre isso. Como é que você transforma o risco cibernético em reais? Né? Como que você monta o modelo de entender quais são os riscos cibernéticos e fazer a transformação para reais. O CIS V8 ajuda tudo isso. Então, ele é um ambiente interessante, nós vamos fazer diversos webinars, treinamentos sobre esse assunto. Nós temos uma experiência muito grande, tá? O Alberto é membro lá do Conselho do Oval nos Estados Unidos há mais de 10 anos, nem lembro quanto tempo faz. Então, é um tema que a gente está dominando bem. Então, nós estamos à disposição de vocês para falar isso tanto para a segurança cibernética como para a LGPD, porque às vezes você fala, cara, a prioridade aqui é a LGPD. Legal, o CIS V8 se encaixa na LGPD. Nós temos todos os correlacionamentos para poder fazer isso. Se vocês quiserem, a gente marca uma reunião e nós vamos apresentar para vocês. Então, essencialmente é isso. Vou pedir para o Alberto botar a última tela aí, e aí a gente fecha aqui no bate-papo final, né? O Cássio não pôde estar aqui com a gente, mas a gente conclui aqui essa nossa conversa. Vamos lá, Alberto. Vamos sim, eu estava no mudo aqui, mas acho que vocês já devem estar vendo minha tela. Obrigado, Fernando, aí. Acho que o pessoal colocou alguns comentários no chat aqui, mas nós ainda não tivemos pergunta, não. Mas o interessante é que eu até já recebi via lá o nosso cis8@modulo.com, né? Que é nosso e-mail de referência para quando vocês tiverem alguma dúvida, né? O pessoal, por exemplo, já me mandou esse tipo de comentário, né? Que eles pegaram lá o documento original e a primeira coisa que fizeram foi logo na largada, lá em cima, clicou aqui na licença, né, porque queria saber um detalhe aqui, tinha um link disponível, clicou no PDF e o link não entrou. Esse link aí está quebrado, né? Eu já fui ver aqui, provavelmente porque ele quebrou de linha, deve ter algum caractere aí que não funcionou. Então, rapidamente, esse é o tipo de comentário muito importante, né? Porque tem um link dentro do documento que está quebrado. Eu até depois já percebi, validando aí esse comentário, que existe essa licença do Creative Commons, ela já existe em português, tem uma versão em português. Então, assim, mais apropriado para a nossa referência, em vez de utilizar o link simplesmente da licença em inglês, a gente pode apontar para a referência em português. Então, isso aí é um exemplo que eu deixaria para vocês assim, que seria interessante. Vocês puderem navegar no texto e onde tiver link, se você clicar no link e entrar, está funcionando. Assim, alguns já comentaram também aqui no chat da reunião que tentaram clicar no link, tiveram qualquer problema, mas os links estão corretos, tá? Eu validei
Então, se vocês seguirem aqui as informações, tanto o link do nosso grupo no LinkedIn, quanto o link do white paper, todos esses links estão funcionando. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, manda um e-mail para nós aqui, cis8@modo.com, ou então o nosso pessoal. Então, está aqui a nossa referência. Ô, Fernando, eu queria fazer uma pergunta, já que o pessoal não colocou, mas você passou um pouquinho mais rápido sobre isso, já que a gente tem o tema da LGPD como tão importante, e, coincidentemente, o nosso prazo para envio de comentário é 1º de agosto, né? Cai no domingo. Mas também 1º de agosto é quando entra em vigor, supostamente, aí todas as sanções e multas da NPD, o pessoal está preocupado. Como é que você puder reforçar um pouquinho, como é que o uso do SIS, especificamente aí dos controles, pode ajudar, talvez, para neutralizar um pouco essa questão da responsabilidade? Ok. Deixa eu só achar a tela aqui. Quando existem, né, todas as recomendações, na verdade, são determinações da LGPD. Quando existem as determinações da LGPD para que você faça, né, o seu tratamento, você cuide da segurança, existe lá, né, no artigo 46, o artigo 48 fala sobre gestão de incidentes, o artigo 49 fala sobre inventário. Ele também diz que quando você toma os cuidados e usa a melhor prática, né, tanto a responsabilidade quanto a sanção podem ser minimizadas. Então, já começaram um projeto de LGPD, e tem uma coisa curiosa, né, que não é curiosa, é normal. Algumas áreas de auditoria, algumas áreas de controles internos, de gestão de risco, de compliance, têm nos procurado, ou seja, para fazer uma ação de auditoria ou de controles internos. Como é que eu faço para auditar os controles internos, auditar a LGPD ou fazer os controles da LGPD dentro da organização? E que isso obviamente, quando você fala qual é o primeiro desafio que eu tenho de conformidade, pode ter certeza, é com os seus controles internos. É o primeiro desafio que você tem no que se refere à LGPD. Então, nós procuramos fazer, eu vou pegar aqui um pouquinho a tela do Alberto, nós procuramos fazer modelos, né, no qual o próprio atendimento à LGPD ele está correlacionado com o SIS V8. Alô, Fernando, acho que você ficou mudo aí. Não sei se caiu. Ficou mudo. Bom, então ele deve ter tido algum problema aí na hora dessa transição. Só recapitulando uma outra questão também, acho que importante, até o Fernando retornar para concluir, de volta aqui na questão da licença, né? Acho que o pessoal também já me perguntou agora aqui sobre, uma vez que tem acesso a esse conteúdo do SIS 8, tanto em inglês quanto em português, pode utilizar dentro da organização, não pode, etc. e tal. Então, só para deixar bastante claro, tá? Esse conteúdo nessa licença Creative Commons, né? Está escrito aqui, e vou reforçar para vocês, pode sim ser utilizado, né? Então você pode copiar, repassar o conteúdo, né, como um framework para o seu uso interno como organização, dentro e fora da organização, apenas para fins não comerciais. Isso é muito importante, tá? Então, você pode utilizar à vontade internamente para utilizar os controles do SIS, desde que, seja dado o crédito apropriado ao SIS, então fazer referência aí, dando crédito ao SIS, e utilizando o link da licença fornecida, né? Então, sempre divulgando essa questão. Se for utilizar comercialmente, né, como é o caso da Módulo, por exemplo, aí existe todo um outro licenciamento que você precisa entrar lá no SIS, se você quiser incorporar o SIS dentro do seu produto, ou se você quiser prestar um serviço de consultoria utilizando os controles do SIS, aí não pode. Essa licença, ela diz aqui que é uso apenas para fins não comerciais. Então, para isso, se alguém for utilizar o conteúdo do SIS para incorporar dentro de algum software, ou mesmo para prestar consultoria ou um serviço comercial, nesse caso, tem que entrar lá no site do SIS e licenciar lá uma licença específica de comercialização. É o caso que a Módulo já vem fazendo isso há longo tempo, desde a época do Risk Management, a licença do Oval, a licença das ferramentas, a licença do conteúdo como um todo. Então, eu chamo um pouco a atenção sobre esse assunto. Não sei se o Fernando Neri já retornou. Fernando, está de volta aí? Sim.
Tô na área. Eu não sei se eu caí ou se eu cliquei aqui sem querer e saí sem querer. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu estava respondendo aquela sua pergunta. O importante é o correlacionamento, né, entre a LGPD e o SIS. E nós montamos tudo isso, né? Por exemplo, eu vou fazer uma ação aqui em cima de usuários. Então, você tem quais são os controles necessários e também qual o relacionamento desses controles com a LGPD. Ó, todas essas medidas de segurança aqui são relativas ao usuário, quando você vai fazer segurança cibernética. E também, né, nós procuramos fazer o correlacionamento com o NIST, adotar cada uma dos assuntos. Então, eu quero agora falar sobre gestão de incidentes. Quais são os controles existentes que falam sobre gestão de incidentes? E, obviamente, a gente tem também aqui a situação. Você tem isso aqui implementado? Não tem? Como que está? Então, são 7 controles do SIS. Grupo 1, tá? Os outros grupos têm mais, mas nós sempre procuramos fazer isso. Não faz sentido você gastar energia, se você nunca fez isso, para fazer logo os 3 grupos. Faz grupo 1, conclui, faz grupo 2, conclui, faz grupo 3, conclui. Então, esse que é o ponto. E é aqui que você demonstra boa-fé, é aqui que você passa a ter controle sobre a segurança cibernética, aqui mostra que você adotou as melhores práticas. Então, obviamente, o processo de LGPD é um processo gigante, né? Mas nós realmente sugerimos a vocês, inclusive o meu palpite, eu não gosto de dar muito palpite em agência reguladora, não, mas até como a gente tem interesse nisso, o meu palpite é que o SIS ele vai ser utilizado com destaque pela ANPD. Tá? Ou seja, a melhor prática que diz lá que a ANPD vai recomendar, nós entendemos que o principal seja o SIS. Por quê? Porque o governo federal já fez essa recomendação, o Exército tem usado o SIS, várias organizações de grande porte utilizam o SIS, Banco Central. Então, ele, como ele está atualizado, e agora saiu a versão dele há 2 meses atrás, ele está assim quentinho, está de primeiríssima linha e é uma grande oportunidade de usar. Obrigado, Fernando. O Felipe Nicásio, ele até disse aqui que no slide que você apresentou, que é muito legal aí ver a relação do NIST, do SIS-8 com o NIST e outros. E aí o Fábio Neri, eu não sei se é parente seu, Fernando Neri, né? Mas Não é o não. Fábio Neri, não é não, né? Mas ele comentou aqui, ele passou um link de uma ferramenta bem interessante que o SIS disponibiliza, que é tudo automático, né? Você vai lá nessa ferramenta, seleciona outros documentos de referência, no caso aí o próprio NIST, o MITRE, enfim, o código, a matriz do Cloud Security Alliance, e aí ele consegue, na verdade, te mostrar aí uma referência cruzada entre os frameworks. É bem interessante. Só complementando um pouco essa resposta sobre a questão aí, 1º de agosto entra em vigor a questão das sanções da ANPD em relação à LGPD no Brasil. O pessoal sempre pergunta a questão por exemplo, isso relacionado às normas ISO, que são as normas técnicas brasileiras, né? Se a norma é obrigatória, se a norma não é obrigatória. Normalmente, uma norma ou um framework, como o SIS-8, por exemplo, ele tem um caráter voluntário, né? Então, não é obrigatório que nenhuma organização utilize. Porém, no momento que você tem, principalmente uma versão traduzida, e eu acho que essa é a importância de nós termos a nossa versão brasileira publicada, oficialmente traduzida aqui, e ela, de uma certa forma, é considerada pelo mercado como das melhores práticas, ou um código de referência seguido e indicado pelos especialistas. Na verdade, isso funciona, sim, como uma espécie de seguro, né? Que quando a LGPD requer que as organizações utilizem as melhores práticas de governança e segurança da informação, né? Como demonstrar que se está utilizando essas melhores práticas, a melhor maneira de fazer é você, de uma certa forma, referenciar que, de fato, você segue aí o SIS ou algum outro padrão de referência. Nesse caso, realmente funciona como um atenuante importante em relação. Fernando, não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso também. O ponto é que o interessante disso é que o SIS ele não é artificial, né? Não é um processo artificial dentro do seu projeto. Ele é útil para você, ajuda na segurança cibernética e uma das consequências de você adotá-lo é você estar melhor estruturado, fazer um trabalho forense melhor, é você conseguir aumentar a sua segurança, é prestar melhor conta para o seu cliente, prestar melhor conta para a sua agência reguladora e atender a LGPD. Então, sem dúvida que é um atenuante, né, para essas sanções obrigatórias todas que existem por aí. Bom, acho que nós estamos chegando
no nosso horário final. Acho que conseguimos responder as principais perguntas e considerações. Então, de novo, convido vocês a seguirem esse link, se inscreverem no nosso grupo do LinkedIn. A gente vai incrementar esse grupo de trabalho, né? Vocês podem também sugerir a participação de outras pessoas. Eu já vi que várias pessoas. Eu estava estranhando que o grupo de trabalho não tinha ninguém, né? Então, de repente, eu vi lá que eu, é o primeiro grupo que eu estou criando no LinkedIn, então eu preciso aprovar a entrada das pessoas. Então, assim que terminar essa live, eu vou entrar lá e já vou aprovar, e a gente já vai começar a criar uma dinâmica legal aí no grupo do LinkedIn. Divulguem, promovam, sugiram para ir para as outras organizações, como o Fernando apresentou, algumas organizações, empresas do governo, empresas públicas, empresas multinacionais, já estão utilizando o SIS, muitas delas usando na versão 7, né? Então, faz sentido trabalhar juntos aí, todos nós aí numa visão aí de adoção dessa migração da antiga versão 7 para essa nova versão 8, bastante atualizada, com os principais temas de relevância desse momento aí, a questão do trabalho em casa, a questão do Zero Trust em termos de gestão de identidade, a questão de proteção de dados, o controle que agora virou o controle número 3, que envolve aí toda essa parte de privacidade. Então, agradecer vocês e incentivar qualquer dúvida que vocês tenham, usem o nosso link e também o cis8@modo.com, que é isso aí. Fernando, vou passar para você, faz o fechamento e seus agradecimentos aí. Obrigado a todos. Beleza, pessoal. Obrigado a todo mundo. Nós estamos à disposição, se vocês quiserem trocar ideia mais aprofundada sobre esse assunto. Nós temos um conjunto de ferramentas para poder fazer essa integração, não só, né, da LGPD com o SIS-8, mas também com diversos outros frameworks. E o que vocês precisarem para trocar ideia, para que a gente faça apresentação para a sua equipe ou algum tipo de debate, atualização, né? O que a ISO 27001 tem a ver com o SIS V8, mas de qualquer maneira tem muito conteúdo, tem muita coisa também para vocês acessarem. Então, contem conosco, eu acho que vale, tá? Ou seja, fazer atuar, porque com certeza é um conhecimento atual. Eu acho que todo profissional de segurança precisa conhecer e praticar o SIS V8. Tá? Então, Alberto, o pessoal pediu também o link para download do arquivo PDF do SIS V8, aquele que tem lá no site do SIS, se você puder compartilhar aí. Então, essencialmente é isso, pessoal. Estamos à disposição de vocês, contem conosco. Acho que esse trabalho aí vai ser de grande ajuda. Nós nunca tivemos o SIS traduzido em português, agora nós fizemos esse convênio, e ele vai ficar, obviamente, depois disponível, né? Ou seja, vai ficar, ele não é da Módulo, ele é do SIS, que vai fazer a divulgação dentro das regras dele. Nós estamos fazendo esse esforço nesse momento para gerar uma versão em português. Contem conosco, então. Um abraço, bom almoço para todos, bom restante de semana. Abraço, pessoal.